Boa noite, meus tralalentos e tralalentas. Esse aqui é o podcast que fala exclusivamente sobre relacionamento. Uma área que eu fiquei por muitos anos da minha vida, mas quase ninguém sabe disso, porque eu estava nos bastidores. Mas agora eu venho à frente dos bastidores, porque todo passarinho que está no ninho, quando ele é filhotinho, ele quer voar. Aliás, ele precisa voar, não é mesmo? Então, quando a gente tem bastante conhecimento, a gente tem por obrigação na vida compartilhar esse conhecimento com as pessoas. E como mulher, eu me sinto, e ser humano também me sinto na obrigação de compartilhar tudo que eu vivenciei na minha vida nos meus relacionamentos, abusivos, não abusivos, né? Como profissional da área da saúde mental também, de milhares de mulheres que eu atendi, né, tanto em clínica quanto em plataforma. E esse é um projeto pessoal que eu tenho muita honra e muito orgulho de trazer para vocês, para falar única e exclusivamente para pessoas que querem saber sobre relacionamentos. E ele não é nichado para mulheres, é nichado para seres humanos, para quem tem coração batendo, para quem tem sangue correndo na veia, para quem está aqui na Terra, na aventura, porque aqui a gente veio para se relacionar, para se emocionar, para sentir emoção, para ter sentimento, porque senão não faz sentido a gente estar aqui como consciência, né? Os sentimentos fazem com que a gente evolua. Então, bem-vindo ao Tralalá Podcast, né? E eu tô trazendo hoje aqui uma mulher maravilhosa, poderosíssima, que me seguia há muito tempo lá de trás, desde o emagrecimento emocional, quando eu trabalhava em outro lugar, né? E a vida é muito mágica, gente. A vida não faz nada por acaso, não existe acaso na vida. Os afins, eles se conectam, uma hora ou outra. Por isso, tenham confiança na vida, soltem. Deseja e solta, porque as coisas acontecem. Se você estiver passando algum problema na sua vida, pessoas se afastando, você está sendo atacada, relaxa. É a vida fazendo uma limpeza para trazer pessoas novas na vida. E a Fabiana Antonelli, que é uma mulher lindíssima, uma psicóloga, que é essa mulher linda aqui que está aqui na minha frente, me acompanhava desde a outra plataforma, quando eu trabalhava com outra pessoa, e ela fez o emagrecimento emocional, não foi? Foi. E ela vai se apresentar para vocês, e ela vai dizer com o que ela trabalha, e a gente vai falar só sobre relacionamentos. Se você tiver qualquer dúvida sobre relacionamentos, você pode mandar ali no meu direct, @tualacarolina, né? Ou se não, aqui embaixo nos comentários também, se tiver alguma pergunta para o próximo podcast também, tá bom? A Fabiana vai estar aqui mais vezes, com certeza. Então, Fabiana Antonelli, seja bem-vinda. Obrigada. Que honra Ah, ter você aqui comigo. Eu não imaginava. A gente não tem assim a exata noção de quantas consciências, quantas almas a gente toca através dessa ferramenta é, mágica que é a internet. é. E a vida nos uniu. Né? Quando eu estava em Las Vegas, você estava lá também, né? De alguma forma você estava. Sim. Você comprou um curso e fez o emagrecimento emocional Aham. e passou a me seguir. Depois, ontem ela me mostrou, a gente conversava pra caramba. Só que é muita gente, né? Então, mas na hora que eu olhei a conversa, eu rapidamente me lembrei, né? Então, eu falei assim, essa mulher maravilhosa, essa psicóloga que trabalha com pessoas, trabalha com mentes humanas, trabalha com... ela vai explicar o trabalho que ela faz sobre a expressões corporais e o trabalho dela. Então, Fabiana Antonelli, se apresenta ao público, por favor, faça as suas honras. Eu sou Fabiana Antonelli, psicóloga clínica desde 2006 e trabalho sempre com corpo, sintoma e comportamento. Hoje, meus atendimentos baseados nas 5 leis biológicas. Quando atendemos pessoas, olhamos para as pessoas como um todo. E trabalhando as pessoas como um todo, é possível, então, entendermos o que acontece ali e trabalharmos efetivamente. Por quê? Hoje não temos tanto tempo, né, Sim, de ficarmos aí numa terapia muito longa e fazer anos de terapia para sim. resolver um problema. Então, às vezes, o paciente vem com um problema muito pontual e com essa visão, né, a gente consegue, então,
falar, é esse o problema? É esse o problema, então vamos resolver isso aqui. Tem paciente que vem, resolve aquele problema de cara, né, com 3, 4 sessões, entende algumas coisas, dá uma baixada ali naquela problemática toda e depois acaba ficando. Posso falar um pouco de você? Por favor, aqui é livre, aqui é totalmente livre. Sigo a Toa lá há alguns anos. E sempre admirei o trabalho da Toa lá, incrível, sempre maravilhosa. Sempre mandava linda, sempre, né, perguntava alguma coisa, ela sempre respondeu, mandava áudio, sempre muito disponível ali. E acabou que eu tô aqui na frente da Toa lá hoje. Ontem, quando eu conheci a Toa lá pessoalmente, meu coração disparou. Falei, gente, tô na frente dessa mulher. Que Então, assim, maravilhoso. sempre admirei, sempre acompanhei o seu trabalho. Isso não te falei. Mas eu dormi várias noites, repetindo, sou forte, dou sorte. Várias noites de desespero, quando a gente não sabe o que fazer. Sou forte, dou sorte, sou forte, dou sorte, sou forte, dou sorte. Era o que eu repetia quando eu não sabia o que falar. E você me ajudou muito em muitas coisas. E hoje, a hora que eu entrei aqui, eu respirei e falei, gente, não tô acreditando que eu tô aqui. Estou aqui, de frente pra tua lá, Carolina. Você é forte da Doce de sorte. pessoa. E obrigada por tudo. Por tudo, aprendi muito com você. E tô aqui pra gente bater esse papo aí falando de relacionamento. Olha, tô emocionada, Tô vendo. muito emocionada. É uma honra estar com você. Igualmente. Não existe ninguém superior ou inferior na Terra. Estamos todos aqui aprendendo. É uma grande, é uma emoção para mim estar com você, porque sempre estivemos conectadas de alguma forma. A Sim. energia não tem distância. Não. E tudo que a gente deseja do fundo do coração acontece. Essa é a mágica da vida. É. Então, eu tô sem palavras de verdade. Mas esse podcast, eu vou trazer sempre especialistas em relacionamento. E esse trabalho que a Fabiana desenvolve é extremamente interessante porque ele sai um pouco do TCC, ele engloba, mas ele é um pouco mais holístico. O que seria holístico? Explica pra gente o que seria. Eu trabalho, eu chamo de terapia integrativa, Integrativa. né? Falamos holístico porque, assim, você olha para um todo, Sim. né? Então, assim, o paciente quando chega para mim, às vezes ele não sabe falar o que ele está sentindo, ele não sabe dar nome para aquela emoção, às vezes ele não consegue nem chorar. Tem paciente que chega chorando muito, tem paciente que não consegue nem chorar. Então, assim, através do sintoma, através de alguma coisa recorrente, através da história ou de uma fala que o paciente me traz. Então, assim, se ele chega com uma frase muito específica, eu falo, esse paciente tá sofrendo com isso aqui, né? Então, assim, a gente vai olhando para os sinais que o paciente traz através do corpo, através da fala, do jeito que ele senta, do jeito que ele se mexe, né? E fala, você tá sentindo isso? Você tá vendo que você tá fazendo assim? Você tá vendo? Tem gente que reclama que a vida não flui, não sai do lugar, né? É a pessoa que senta com aquele pé enroscado, sabe? No pé da cadeira. Rapaz, eu tô desse jeito agora. Pode tirar esse pé daí. E eu não tô vendo. Eu tenho mania desde criança de sentar assim. A minha tia a Tereza, ela falava pra mim, você vai ficar com a perna torta. Enrosca seu pé na cadeira e tenta levantar daí pra fazer o que você quer. Você não levanta. Primeiro você tem que tirar o pé. Ah, mas eu colocar o sou pé pra bailarina, quer frente. ver? Olha. Peraí. Ai, que bailarina que ela é. Ó. Tá vendo? Ó. Aí eu já. Ai, Opa. vi. Sharon Stone. É bailarina, mas pode tirar. Eu nem pensava É nisso. bailarina, mas pode tirar esse pé daí. Então, os sintomas, o modo de atuação do meu corpo vai me mostrando o caminho para o que eu preciso olhar, para o que eu preciso cuidar, para aquilo que merece uma atenção naquele momento. Ah, não, minha família toda tem isso, minha família toda tem problema de coluna, minha família toda é assim. Não, eu sempre tive essa tosse, não, eu sempre tive essa coceira no nariz. A gente sempre vai olhando para tudo, para tudo. E estamos nessa vida porque temos uma missão, todos nós temos. E a partir do momento que descobrimos, estávamos falando isso antes de começar aqui. Verdade. A partir do momento que descobrimos qual é a nossa real missão na vida, ninguém segura a gente, porque aí a gente sabe exatamente o que viemos fazer aqui. E a partir desse momento é a cura. Quando descobrimos quem somos, o que viemos fazer aqui, não tem como. Aí é a cura. E o que você veio fazer aqui, Fabi? Eu vim fazer aqui ouvir as pessoas,
Isso é uma missão de vida. Sim. A minha avó paterna era deficiente auditiva. É. Tô arrepiada. Uhum. E descobrindo, né, essa missão de vida, eu sempre fiz essa ligação, né, de falar, olha, minha avó não ouve e a minha função, a minha missão é ouvir as pessoas, né? E através dessa escuta amorosa, carinhosa, muito técnica, poder ajudar e iluminar a estrada para que as pessoas possam caminhar melhor e sinalizar por onde passam e, enfim, para que as pessoas cumpram a missão delas também. Você acredita que a verbalização é um caminho de cura? É um caminho de cura. É um caminho de cura porque tudo aquilo que a gente não fala, tudo aquilo que fica guardado aqui, vai ocupando um espaço enorme e não tem como se resolver. E né? pode se transformar numa massa, numa patologia? Pode se transformar numa massa, inclusive falamos muito Cancerígena. nas 5 leis biológicas Aham. da massa de conflito. Então, muitas vezes você passou por situações que você viu o conflito de uma forma e alguém que passou por uma situação semelhante à sua viu de outra forma. A massa de conflito é outra. Mas tudo que passamos vem para o nosso corpo. E a partir do momento que a gente consegue falar, isso vai se transformando em cura. Primeiro que a gente divide, né? E é muito difícil ser sozinho. É muito difícil carregar uma mala sozinho. Eu falo carregar uma mala pesada, quando você divide ali a alça com a pessoa, primeiro que tem aquele apoio psicológico. Você fala, parece que tá mais difícil carregar, mas tem o apoio aqui. E depois você divide o peso, né? Então, assim, isso é muito importante. E quando a gente não fala, o nosso corpo sente e vem mostrar pra gente de forma muito clara. Não existe o que você fala assim, isso aqui me apareceu de repente. Não, não aparece Não existe, de repente. não existe de repente. Não, o corpo vem dando sinais, vai mostrando pra gente. Em fevereiro de 2022, eu tropecei em casa, dedinho do pé, bati a unha. Assim, doeu pra caramba, sangrou a minha unha, doeu muito. Nossa. E eu vim pra São Paulo, isso acho que numa quarta-feira. No sábado eu vim pra São Paulo e tropecei de novo, claro, com o mesmo dedinho. É óbvio que eu não ia bater o outro dedinho, eu bati o mesmo dedinho. E perdi essa unha. A unha descolou, eu não tirei, foi soltando devagar até que nasceu Ela outra foi unha. nascendo, nascendo outra foi nascendo por naturalmente, cima, outra foi assim. nascendo por cima, É. enfim. Mas foi muito dolorida, Aham. enfim. E aí, estudando, eu falei, eu preciso corrigir o meu caminho. Eu tô esbarrando sempre nas mesmas coisas. Parece que não. Mas eu tô esbarrando sempre nas mesmas coisas. E tem alguma coisa muito pequena que me impede de seguir em frente, mas eu tô tropeçando nisso. E agora, como eu não estou vendo, me arrancou o dedo, a unha. E a professora falou, você tome cuidado, porque agora foi a unha, depois vai ser outra coisa. Então, você preste atenção no que esse episódio está te contando. Então, você está com questões de deslocamento, porque é o pé. E você tropeçou em algo muito sutil. E você sabia que estava lá. A parede sempre esteve lá quando eu tropecei. A mala que eu tropecei depois estava lá e eu sabia que estava lá. Então você está tropeçando em alguma coisa que você conhece. A hora que eu entendi isso, A cartazem. quem que eu tô sentada? Uhum. Tô aqui. Eu vou te contar e vou contar para a audiência também um caso específico que eu atendi. Eu estava indo à noite para os Estados Unidos e era quarta-feira, e quarta-feira embaixo da rua da minha casa tem uma feira. Aí eu desci para comprar alguma coisa. Pastel. Eu fui na barraca de pastel. Aí o meu voo era à noite, em Guarulhos. Aí eu fui comer pastel de manhã. Só que me chamou a atenção uma mulher sentada no meio-fio com a cabeça baixa. E aquilo me chamou muita atenção. Então eu comecei a comer o pastel, mas aqui eu não conseguia tirar os olhos daquela mulher. E quando o universo apresenta alguma coisa pra gente, coloca alguma coisa na sua frente, eu tô lá e entendo pelo menos como isso é pra você. Isso é pra você. Aí eu peguei, deixei o pastel em cima ali da barraca de pastel, que é a mesma barraca que eu como, sempre. E aí eu sentei do lado dela, coloquei a mão, olha só. Eu fui bem ousada, na verdade, porque eu não sabia o que estava acontecendo, mas a minha intuição
E aí eu falei assim, oi moça, você precisa de ajuda? Ela olhou pra mim com o olho cheio de lágrima e falou assim, precisa. Eu falei, qual que é o seu nome? Vou falar porque ela não vai assistir. Priscila. E aí eu falei, Priscila, o que que tá acontecendo? Ela falou, eu tenho uma filha de 4 anos, eu liguei o gás e deixei lá. Eu falei, tem alguém na sua casa? Você mora onde? Ela mora aqui no final da rua. Eu falei, vamos lá agora. Sem entender nada. Peguei, fui com ela, ela morava em cima de um comércio, sabe essas casas em cima de Sim. comércio? Subi a escadaria com ela, fui lá, desliguei o gás, ela abraçou a filha dela, falei, o que que tá acontecendo, Priscila? Eu falei, você precisa de ajuda? Você quer ajuda? Eu sou psicanalista. Ela falou, eu quero ajuda. Eu falei, Priscila, é o seguinte, eu tô embarcando hoje para os Estados Unidos, eu volto daqui a 30 dias, só que você vai fazer um pacto comigo. Eu vou te dar o meu WhatsApp e a gente vai ficar em comunicação. Quando eu voltar dos Estados Unidos, eu atendo numa clínica em Santo André e ela falou assim, eu não tenho condições de pagar. Eu falei, esse isso não é o problema, essa é a solução. Então, assim, eu vou te atender de qualquer forma. Eu não conheço a sua história, mas você vai fazer um pacto comigo que você não vai fazer nada parecido, nem atentar contra a sua vida, nem fazer nada parecido. Uhum. Você vai aguentar firme. O que você precisar, eu vou estar no WhatsApp o tempo todo, a qualquer momento. A gente estava confuso de 3 horas na época, né, quando tinha horário de verão. E você vai se comprometer comigo de que você vai às sessões, né? Que era ali na Rua das Paineiras que eu atendi. Tudo bem, passei esse um mês, acho que 40 dias nos Estados Unidos. Quando eu voltei, eu entrei em contato com ela e falei assim, Priscila, você quer ainda? Ela, quero. No sábado, ela estava lá, tá? E ela tinha uma dor crônica no corpo inteiro, a ponto de tomar Tramal. Só que ela fez aquele exame de reumatismo e não dava nada. Ela fazia todos os exames e não dava nada. Ela era enfermeira do Hospital do Servidor Público, enfermeira-chefe, né? Então, muito competente, tinha uma filhinha, casada, evangélica, né? E investigando a vida dela e conversando. Ela também era manca, ela mancava porque ela sempre quebrava o pé, sempre quebrava o mesmo pé. Ou ela caía da escada, ou ela torcia o pé na rua, era sempre o mesmo pé. Tá, investigando a vida dela, conversando bastante com ela, foram mais de quase 2 anos. Ela foi se abrindo aos poucos, né? Isso dentro da linha da psicanálise lacaniana. Ela foi se abrindo e a filha dela era filha de produção independente com outra mulher. Quando ela estava grávida dessa criança, ela estava fazendo exame de pré-natal. Ela percebeu que a companheira dela foi atender o telefone na escadaria. Ela estava na sala de recepção e ela foi ouvir. Ela falou, eu vou largar ela, eu vou largar. Eu já disse que eu vou largar. Calma, tenha paciência. Aquilo foi um choque tremendo para ela. Ela fez o exame, o ultrassom. Quando ela chegou em casa, ela botou as malas dessa mulher para fora. E ela ficou tão desesperada que ela procurou uma igreja evangélica que não era a religião dela. Uhum. Nessa igreja evangélica falaram que ela estava endemoniada. Nada contra, não estou falando mal de religião nenhuma, estou falando que quando a gente vai contra as nossas crenças, a gente adoece. Quando a gente vai contra os nossos sentimentos, a gente adoece. E nessa igreja evangélica, ela conheceu um homem e se casou rapidamente com esse homem que assumiu essa criança como pai. E a partir dali, ela passou a ter dores absurdamente... a ponto de tomar Tramal. O Tramal, ele tem na composição dele um pouco de morfina, tá? E as dores são reais, é sintoma. Tudo que aparece é sintoma, tá? Então, quando a gente fala de sintoma, é tudo que aparece no corpo, quando a gente fala de sintoma. E, aos poucos, toda vez que ela ia na sessão, ela estava com o pé enfaixado. E isso me causava muita estranheza.
Até o dia que ela falou que ela estava caminhando até o hospital do servidor público. E ela entrou no hospital e ela viu que estava sendo seguida por um homem. Quando ela foi trocar de roupa, colocar o jaleco, esse homem entrou nesse lugar de colocar o jaleco e estuprou ela em pé. Só que para ela ficar parada, ele pisou nesse pé dela. Então ela estava em pé, ele pisou nesse pé específico, estuprou ela, teve conjunção carnal com ela. A partir dali, ela sempre teve acidentes com esse pé e com essa perna. Depois de 2 anos de sessão, ela conseguiu retornar às atividades, porque ela ficou afastada das atividades ela é uma cuidadora de almas, ela é uma cuidadora de corpos, ela é uma cuidadora, a Priscila é uma cuidadora. E ou seja, ela estava indo na contramão da vida. Não era a sexualidade dela, não era a religião dela, não era a vida dela, não era o amor dela. Ela estava afastada da profissão dela na qual era apaixonada, ou seja, ela estava indo contra a missão de vida dela e os amores dela e a paixão dela. E ela adoeceu. Então nós adoecemos para termos afeto e a gente adoece por conta de irmos no que as pessoas falam que é para o que a gente tem que fazer. Só que pessoas são pessoas. O que a Fabiana quer para a vida dela não é o que eu quero e vice-versa. A gente pode trocar ideias e ter uma cartaz aqui, por exemplo. Mas ela é ela e eu sou eu. A gente precisa individualizar. Mesmo que seja sua mãe e seu pai. Então tem muitas pessoas, homens e mulheres, que estão na contramão da vida nos relacionamentos e estão adoecendo em relacionamentos tóxicos, abusivos, ou pessoas que não amam, não são apaixonadas por algum tipo de conveniência. Ou porque tem ganhos secundários, né? Ou porque a religião diz que é aquela pessoa assim que tem que ser. Então eu gostaria que você compartilhasse algum caso interessante que você pegou assim na sua clínica, que você cuidou, né? De relacionamento abusivo, tóxico, qualquer mulher ou homem adoeceu, porque os homens também adoecem, homens também são vítimas de violência doméstica, né? Você falando aí, dá pra gente falar tanta coisa, Muita né? coisa. Porque é bem isso. Quando fugimos da nossa missão de vida, seja ela qual for, né? Como você disse, você tem a sua missão. Fazemos coisas parecidas, mas você na sua missão e eu na minha. Exato. Você com a sua história e eu com a minha. Isso. E o que as pessoas precisam é dessa escuta sem julgamento, dessa escuta cuidadosa, desse cuidado que você teve, que eu tenho, de olhar e falar o que você precisa, o que está acontecendo com você. Conta pra mim, que eu não vou falar que você tá errada, eu não vou falar que é por isso que você tá assim, né? Então, quando encontramos a nossa missão de vida, encontramos a cura. Quando estamos em relacionamentos em que nos colocamos por qualquer questão que seja, eu penso muito nisso. A gente se acostuma, mas não devia, né? Então as pessoas se acostumam a estar num relacionamento não saudável, num relacionamento acomodado, num relacionamento abusivo. Muitas vezes não se dão conta. Uma vez eu fiz um trabalho no Instagram contando algumas histórias e tal. E algumas pessoas me escreveram e falaram: eu não sabia que eu estava num relacionamento abusivo. Com o que você falou aqui, aí então eu descobri que eu estou num relacionamento abusivo. Eu não tinha ideia, porque pra mim era o jeito dele, é o jeito dela. Ele fala assim. Geralmente é a pessoa que todo mundo olha e fala: fulano é um amorzinho. Ah, sim. Nossa, mas essa mulher, gente, ela é um doce de mulher. Mas quando estão em casa, né? E aí o outro fica confuso, porque quando está em casa é um comportamento completamente diferente. Mas como é uma pessoa muito boa lá fora, o que a gente pensa? A máscara. A máscara. A máscara social. Só que o que a gente pensa? O erro é meu. Eu faço alguma coisa errada para provocar esse homem, para esse homem agir assim comigo. Ou o problema é meu, porque eu não estou sabendo como agradar essa mulher, como cuidar dessa mulher, como fazer todos os gostos dela. Então é por isso que ela é assim comigo. E aí o que eu faço? Cada vez mais. E aí o que eu faço? Entrego cada vez mais, me humilho cada vez mais, me anulo cada vez mais. E é impossível uma pessoa que vive nesse ciclo não adoecer.
né? É impossível não adoecer estando num ciclo assim. Então, a pessoa que está num relacionamento abusivo, e aí quero falar para você prestar atenção, porque nem sempre sabemos que estamos num relacionamento abusivo, e quando nos demos conta, já, assim, gente, já tá muito passado do ponto, né? E a pessoa sempre está tentando consertar a si mesma, fazer alguma coisa para agradar o outro, para convencer o outro, Mudar o outro. mudar o outro, conquistar o outro, e é impossível. A melhor coisa que podemos fazer é olhar para o que o nosso corpo está mostrando, para o que a nossa voz, sabe aquela voz interna, Sim. né, está gritando com a gente, e olhar para isso, criar coragem, criar força, ter perna para sair disso tudo, olhar, reconhecer. Eu acredito que é o primeiro passo, tô lá. É olhar que aquela situação não está realmente legal, né? Reconhecer quais são os pontos, né, que aquela pessoa traz e que você olha e fala, ah, não, deve ser o jeito dele. Ah, não, é o jeito dela falar. Não, ela é assim. A mãe criou assim. A mãe criou assim, ela sempre teve muito problema, o pai tratava ela assim. Então a pessoa sempre fica tentando dar volta nisso tudo, e geralmente é a pessoa que, assim, se entrega totalmente no relacionamento, sem receber nada em troca, e é acusado, depois, se acontece de terminar, eu terminei com você, ou assim, eu não te quero mais porque você é assim. Porque você não é pra mim, você não está à minha altura. Entendi. Esse é o relacionamento Você chegou a abusivo. assistir no Netflix o Mind? Sim. É muito aquela quando ela sai, ele joga o prato na parede, que ela pega o carro e sai, ela vai até aquele lugar de assistencialismo, Sim. né? E a mulher é um pouco grosseira com ela até, né? Eu acho que acho não, acredito que a recepção em lugares de acolhimento deveriam ser de acolhimento De acolhimento. e não de grosseria e de Aham. escuta, porque escutar é uma habilidade. Saber escutar, ouvir é uma coisa, ouvir tem a ver com o aparelho auditivo, mas escutar é uma habilidade. E o que eu percebi ali o Mind é uma história real, é uma história real. Ela não é fictícia, só que ela também é real em outros sentidos, porque aquilo acontece o tempo inteiro. É. Por quê? Quando ela chega lá com a filhinha dela e a assistente social fala assim: olha, eu tenho um lugar que eu posso te abrigar com a tua filha se você sofreu violência doméstica. Você sofreu violência doméstica? Aí ela. Violência doméstica? Não, eu não sofri, eu nunca apanhei. Ela não reconhecia o que ela passava como Exatamente, violência. eu nunca apanhei. Então eu não gostaria de tomar o lugar de uma mulher que apanhou, porque Uhum. nas costas dela tinham mulheres com feridas no É. rosto, no corpo, hematomas, né? E ela olha e fala assim: não, eu não gostaria de tirar o lugar de uma mulher que realmente precisa. E aí a assistente social olha para ela e fala assim: o que é violência para você? Ele grita com você? Ele te diminui? Você sente medo dele? Aí ela, sim. Aí ela pega e começa a anotar. Você sente medo dele, Isso. dela, é o ponto. Você sente medo dele? Ele te diminui, né? Ele grita com você? Então, você sofre violência doméstica. Até o ponto que ela chega na assistente social, ela não sabia que violência doméstica Era isso tudo. era tudo isso. É patrimonial, é psicológica e física, ao ponto de chegar no feminicídio, Sim. né? Não estou excluindo os homens também sofrem violência doméstica. É que existe a lei extravagante Maria da Penha por conta das estatísticas, tá? A gente não está excluindo o homem da violência doméstica, porque homem também sofre violência patrimonial, alienação parental, violência doméstica, só que por conta da vergonha, como o homem é criado principalmente na cultura latina, eles têm vergonha de ir na delegacia para Sim. poder prestar queixa, olha, sofri violência doméstica, Uhum. porque não tem uma lei especial para eles por conta da estatística, mas tem a lei do Código Penal que os protege também, mas até por conta do machismo que eles foram criados, eles têm vergonha de contar para os amigos que a mulher agride, que a mulher isso tudo. Exatamente. E a agressão não é apanhei. Ah, me bateu, tacou alguma tirar coisa dinheiro em da mim. conta, é um monte de coisa. É qualquer coisa que te coloca em risco, né? Psicológico,
moral, essa questão de sinto vergonha, Sinto vergonha. sinto medo. E essa questão que você falou de alienação parental, infelizmente, é uma questão que muitas mulheres usam para segurar As esses crianças. homens. Não, e somem com as crianças porque sabe que é o ponto fraco. Porque se você ficar longe, se você me deixar, você não tem mais acesso à criança. O papai Não gosta de mais da você. gente. O papai não gosta, o papai te abandonou, o papai não gosta de você. Pede pro papai gostar da mamãe. Isso. Pede pro papai ficar aqui. E muitas mães, assim, que não escolheram bons pais aí pros seus filhos, mas que fizeram as suas escolhas e escolheram esses homens como pais, o que fazem agora? Falam muito mal desses pais. Mas foi ela que escolheu. Foi ela que escolheu. Ela que escolheu. Mas tem mulheres também que Isso é tinham complicado. bons maridos, são bons pais, mas porque ele não quis mais o relacionamento, os pune Coloca a criança contra o pai. contra o pai. E essa criança cresce com uma baixa autoestima e com vários problemas psicológicos, porque meu pai não me ama. E passam a odiar os homens. Porque E- se meu pai fez isso com a minha mãe, fez isso Exatamente. comigo, todos os homens não prestam. E aí, Né? abrimos aqui uma super leque, discussão, né? Porque, assim, é justo, né, uma mulher adulta com essa consciência fazer isso com uma criança? Isso É uma mãe narcisista. Isso é um abuso. Abuso. Isso é um abuso. Isso é abuso. Não só da criança, quanto desse pai. Exatamente. O pai tem direito, principalmente se é um bom pai, esse pai tem direito, essa criança estando no relacionamento. Essa mulher não. destrói duas vidas, a vida da criança e a vida do pai. Faz um inferno na família, Sim. né? Aí o pai não tem acesso a essa criança. Então, assim, Coloca outros homens dentro de casa, faz a criança chamar de pai. Esse sim é seu pai, porque ele que te criou. E vem com aquela frase, pai é quem cria. E assim, essa onda, né, de rede social aí permite que a mulherada fale. Pai de Instagram. Né? Nossa, e fala e mete a boca. Pai de Instagram, só paga pensão. Isso, gente. Façam Vou isso, pedir não. indenização por abandono afetivo, sendo que ela é alienadora, né? Então, assim, quando falamos de abuso, falamos disso tudo, né? Sim. E não só quando estão casados, quando estão morando na mesma casa, mas às vezes quando esse pai vem visitar a criança ou a mãe vai buscar a criança na casa do pai. Sim. Né? Então, assim, como adultos, precisaríamos olhar para isso com muita consciência. Sim. Ver o que tem por trás disso tudo. Então, assim, não estamos julgando, nem acusando ninguém. Estamos falando, tem Não, a gente tá algo aí falando do que merece trazem ser pra gente como, olhado. como Sim, terapeutas, né? merece ser olhado, merece ser cuidado, Sim. né? Para que você trabalhe isso em você. Porque, gente, deve ser enlouquecedor viver nessa coisa toda, nesse relacionamento. Você imagina viver nessa briga, você largar da pessoa, você não ter mais o relacionamento com a pessoa e viver em guerra com essa pessoa. Porque você largou, terminou o Sim. relacionamento porque vive em guerra. E aí termina e continua a guerra não para. Eu conheço um caso de um homem que se separou da mulher e tem uma das filhas dele chegou para ele e falou assim: eu não quero me relacionar com homens porque nenhum homem presta. Por quê? Porque a minha mãe mostrou para mim que você traiu a minha mãe, né? E mostrou fotos, mostrou prints para essa menina, para essa pré-adolescente, e vai fazer isso com a menor com certeza também. E se não fez com a outra, sabe? Então, assim, então ela já tá naquela idade que ela tá dentro daquela, descobrindo a sexualidade dela, provavelmente, né? Provavelmente ela vai ter relacionamento com mulheres. Olha, não estou falando, não é uma fala homofóbica, porque eu não sou. Como psicanalista, como futura neurocientista, como psicoterapeuta, eu tô lá, acredito que todos os seres, plantas, animais, pessoas, todos são bissexuais. O que vai determinar isso são fatores hormonais, culturais, religiosos, ambientais, tá? Então não tem essa. E tem uma linha que diz, uma linha da psicologia que diz que estamos homossexuais ou estamos heterossexuais. E isso pode mudar a qualquer momento. Depende. Então tem gente que acredita nessa linha, tem gente que não acredita nessa linha. Eu tô lá, acredito. Só que essa menina,
o que eu vejo é que provavelmente, muito provavelmente, ela vai ter relacionamentos os primeiros com mulheres. Por quê? Porque o pai foi demonizado, o pai é a referência masculina Uhum. dela. É a primeira referência que temos, É o primeiro gente. amor, É a é primeira. o primeiro. Então, essa mãe destruiu a Uhum. imagem do homem, que é aquele homem, o herói, o homem Uhum. que deveria protegê-la. O homem abandonou, traiu a mãe, que ela ama, claro que ela tem que amar a mãe. Só que como é que essa mãe mostra print, porque é uma coisa do casal, que É eles uma deveriam coisa do resolver casal. entre Isso é muito eles. importante. Mas levar isso para É. para a criança, para o pré-adolescente, é você depois falar assim: nossa, mas a minha filha está namorando meninas. Por quê? Porque você foi e implantou na cabeça dessa menina que homem não presta. Mas aí qualquer coisa que aconteça, independente Vai de ser culpa do sexualidade pai. e tal, é culpa de quem saiu, é culpa de quem deixou. O papai Então, nos abandonou, o papai traiu a mamãe. Só que isso, criança tem que ter problema de criança. Você entende? É a roupinha, são as questões da escola. Não é E adulto. quando falamos, então, de abuso, né, Isso. em relacionamento, Isso. incluímos, então, é um leque, né? É um leque. Como já falamos, incluímos, então, os filhos, incluímos a família toda, porque aí todos sofrem, porque aí todos se envolvem, e a criança, ela não deve ser envolvida nesse tipo de coisa. Jamais. Nesse tipo de problema, nesse tipo de situação, não pode ser envolvida. Como você disse, a criança, ela tem que ter preocupação de criança. Exato. A criança, além dela não precisar saber, como é que ela resolve esse problema? Se não é Pro dela. pai e pra mãe. E outra, primeiro que ela não tem preparo, segundo que não é dela. E aí a criança vai crescer acreditando que ela foi a incapaz de manter esse pai e essa mãe juntos. Tem muita criança que acredita ser a responsável pela separação dos pais. Eu fiz alguma coisa errada, por isso meu pai foi embora. Tem muita e se criança os meus que pensa pais isso. não estão juntos, meu pai não voltou, minha mãe não voltou, enfim, é por minha causa. O meu pai me odeia, o meu pai não gosta de mim, o meu É. pai me rejeitou. E a rejeição nessa fase onde o cérebro está sendo formado é terrível. É terrível. E aí, quando vem a sexualidade sendo a sexualidade mesmo, porque todo ser é sexual desde De sempre, sempre. né? Só que quando a sexualidade começa a surgir, a tendência é, por exemplo, desse caso específico que eu contei, é essa menina começar a se relacionar com mulheres, porque ela vai defender a figura feminina que foi traída e abandonada, e ela também, como menina, foi traída e abandonada por esse pai, e nenhum homem presta, já que a referência dela, a primeira referência masculina é o pai. Então, é crime. Isso é um crime pra mim, é um crime, né? Depois fala assim: "Ah, tá, nossa filha tá namorando uma menininha e a culpa é sua, porque você nos abandonou". E aí a gente aumenta ainda mais o problema, né? Uhum. Não basta o caminho que tudo vai tomando aí ao longo dos anos que as Isso. pessoas vão brigando e todas as questões. Envolvendo as crianças. E aí, quando esses filhos, envolvendo as crianças, e aí quando esses filhos apresentam qualquer tipo de problemática, porque aí os pais precisam entrar e resolver alguma situação em escola, qualquer coisa que seja, aí entra, tá vendo? Você não cuidou. Ah, mas você foi embora. Se você, não, se você tivesse ficado em casa, isso não teria acontecido. E aí, gente, A gente culpa. vai passando, né, de geração em geração, esse comportamento, esse modo de atuar nas relações, na vida, né? Então, assim, eu tenho muito isso comigo. Termina em mim. Termina em mim. Então, assim, coisas que eu vivi, coisas que não foram legais, coisas que me fizeram sofrer, coisas que eu tive que voltar atrás para consertar, terminam em mim. Eu não quero passar isso para frente. Claro que, como humanos, né, passamos, mas com essa consciência, se olhamos para nós mesmos, falando, isso termina em mim. Eu não vou fazer isso com a minha filha. Eu não vou levar isso em frente. Eu não vou continuar com isso. Então, assim, falando de missão de vida, Sim. Estamos aqui para corrigir no bom sentido, não que fizeram errado, mas fazer o que não tiveram tempo os nossos ancestrais aí de fazer esse caminho, de trilhar esse caminho. E aí cabe a mim
né? Fazer o que a minha avó não teve condição de fazer, o que a minha mãe não teve condição de fazer. Ancestralidade. Então, assim, aqueles que vieram antes de mim e não fizeram ou fizeram algo, eu me responsabilizo por entender o que tem ali, qual é a questão, por que todo mundo na família tem essa patologia, por que todo mundo se separa, por que todo mundo sofre acidente, por que todo mundo... Cabe a mim, então, atender a mim, A quebrar o ciclo? A quebrar o ciclo, a olhar e falar como é que eu resolvo isso, para não passar em frente, porque o que eu resolvo em mim, Você não vai passar pro seu filho. eu não passo pra minha filha, Lógico. eu não passo pros meus filhos, os meus filhos não passam em frente, e é assim. Você quebrou o elo, você quebrou, na verdade, um padrão familiar, uma neurose de repetição familiar, que chamaria isso na psicanálise, quebra em você e você não passa isso adiante. Seria maravilhoso, no emagrecimento emocional, eu trato disso, inclusive, né, sobre a obesidade, né? Eu tô acima do peso, eu tenho quadro de obesidade, porque o meu pai é assim, minha mãe é assim, minha avó é assim, minha bisavó era assim, então eu sou assim porque todo mundo é assim. Não, você é assim porque você está repetindo um comportamento. O comportamento alimentar. Você come o que os seus ancestrais comiam. Você come o que te ensinaram a comer. E você não quebra isso. Outra, você come as suas emoções. A sua família comia as emoções. Só que naquela época não tinha tanta informação como a gente está na era da informação como tem hoje. Então eu trato muito isso no livro Emagrecimento Emocional. Né? Maravilhoso. O curso eu vou gravar o Emagrecimento Emocional 2.0, né? Porque o primeiro já não está mais no ar. Mas o segundo é maravilhoso. Inclusive, esse livro ganhou um prêmio de literatura e ciências, né? Que eu tenho muito orgulho da Academia de Letras, que me conserta, a Academia de Letras do Brasil. É isso? Academia de Letras do Brasil. Então, eu ganhei um prêmio por conta desse livro, que foi totalmente menosprezado, infelizmente, né? Mas tá aí para quem quiser comprar, tá na Amazon, tá na Livraria Travessa, tá na... tá em todas as livrarias, tá? É da editora Matrix. Infelizmente, ele foi totalmente negligenciado, praticamente jogado no lixo. Mas o livro, né? Tá aí. Mas o livro tá aí, o legado tá aí. Né? Eu escrevi esse livro num momento muito delicado da minha vida, que hoje eu abro tranquilamente. Foi quando minha mãe estava presa, né? E... por isso que eu falo, minha mãe é minha mãe, eu admiro minha mãe do jeito que ela é. Sim. E para eu não adoecer, eu fui escrever esse livro. Entende? Então, tem essas questões de quebra de comportamento que a gente está falando. Agora, Fabi, eu quero entrar num caso atual com você, que é daquela influencer que você falou o nome. Lara Nesteruk. Lara Nesteruk. Maravilhosa. E o que ela faz? Desculpa, porque essa eu nunca acompanhei. A Lara, ela é nutricionista, né, de formação, e é influencer, assim, Gente, há muitos anos eu comecei a seguir a Lara agora. Ela é da época do Snapchat. Enfim, eu não a conhecia. Fiquei sabendo pelo Instagram. E ela tem uma história de vida muito rica. E ela passa isso pra frente de uma forma muito clara. Eu, quando conheci a Lara, eu fui consumindo, assim, compulsivamente o conteúdo dela. E o que ela traz? Ela traz dicas de nutrição? Ela falou muito de nutrição no começo do Insta, né? E foi assim que ela cresceu no Insta, pelo que eu entendo. Mas ela fala de vida, ela fala de relacionamento, ela fala de visão de vida, de como ganhar dinheiro, de como fazer, ela abre um leque, entendi, de vida. Ela abre um leque de vida, ela dá dicas, assim, de como você limpar a sua casa de uma maneira muito simples, funcional. Que bacana, vou segui-la. Ela é incrível. E aconteceu isso tudo, né? O que aconteceu? Pelo que eu tenho acompanhado, né? Ela foi casada por anos, 6, 7 anos, não sei ao certo. E aí ela começou, o pessoal que trabalhava com ela começou a ela tem uma equipe, né? E aí eu acredito que o contador, enfim, começou a perceber um desvio de dinheiro aí. E através desse desvio, ela começou a descobrir traições do marido, né? E ela mesmo tá expondo isso de uma maneira ainda cuidadosa. Ela fala, né, que ela vai expor muito mais para que outras mulheres percebam, né, os sinais que a pessoa dá
o que a pessoa vai mostrando no dia a dia, na convivência, mas que o amor, a convivência, a rotina não permite que a mulher veja. Esses dias ela fez o isso, ela falou, eu listei 22 pontos que eu vou fazer um trabalho com isso, de questões que hoje eu consigo ver. Né, sinais que ele dava, que era um relacionamento abusivo, de tudo que ele fazia, mas que eu não estava percebendo. Mesmo porque ela trabalhava muito e talvez ela nem tivesse tempo Então, a pessoa constrói uma vida junto com a outra, e a rotina faz com que a gente não preste atenção em certas coisas. Sim, você tá ali trabalhando e confiando. Você tá trabalhando, cuidando da vida, sim, correndo, então assim... E a pessoa correndo atrás com você e você imagina, né, que a pessoa que tá ali do seu lado, dormindo do seu lado, dormindo com o inimigo, uma vida com você, tá fazendo tudo isso com você. Então é difícil você virar a chave e olhar e falar, esse cara, que é o meu marido, tá fazendo isso tudo. E como eu não conheço a história dela, ela compartilhava momentos com ele participava dessas postagens. Ele aparecia pouco, ela postava algumas coisas dele, ele aparecia muito pouco, assim, do que eu acompanho. Ele não virou, então, uma celebridade. Ele tinha diversos seguidores, sim, e ele perdeu muitos seguidores com e ele continua no Instagram. Aí. Continua no Instagram, mas assim, eu deixei de seguir. Não, sim, mas ele nem se defendeu nem nada. Não sei como tá isso aí. Eu sei que ela fala que cada dia que passa, não, mentira. Ele foi fazendo assim, ela lá com o drama dela, postando ela fala drama no sentido de dramático, de dor, tá? Drama de não dor, é pejorativo. Não ela fazendo drama, isso, não é pejorativo. Porque hoje de tudo a gente tem que explicar. Ela com o drama, a problemática, a questão, sim, a dor dela. A dor que ela estava vivendo, está ainda, né? Imagina, é um luto, recente, né, Fabi? É um luto, né? Um luto de tanta coisa. Ela fala... Ela postou no feed dela, eu achei maravilhoso. Ela fala assim, essa pessoa me colocou em dúvida quem eu sou. Né? Porque você passa a duvidar de identidade. Quem é você. Porque você construiu aquilo tudo, você fez aquilo tudo junto com a pessoa. Então você se torna um. Então a rotina não permite que você perceba, né, que essa pessoa tá passando por cima de tanta coisa, que essa pessoa tá fazendo tanta coisa. Ele tinha acesso a esse dinheiro dela, eu isso? Eu acredito que sim, porque eles tinham a empresa juntos, né? E ela tocava pra um lado, ele tocava pro outro. Ela era a cara do negócio, né? Ela é a cara e tem os bastidores. Negócio, maravilhosa, sim. Tem alguns cursos, tem o arquivo, que é semanal, que vai ao ar. Que bacana. Ela posta algumas coisas no Insta. Vou passar a segui-la, não conhecia. Maravilhosa. E tem uma clareza, sabe, da vida, uma clareza mental incrível, assim. E aí ela foi descobrindo isso tudo. E quando falamos de abuso, uma questão muito importante que ela levantou ontem, acho, no history dela, é que quando estamos falando de abuso, eu não estou falando de mim. O abusador não abusa porque eu sou o problema. Claro porque que não. O abusador, ele faz o papel dele de abusador. Ele faz o papel dele de abusador. Claro. Então, assim, não tem o que eu fizesse que fizesse com que esse cara parasse de ser abusador. Ela estava dando o melhor dela para ele. O melhor. E ela tem uma visão de que no casamento, sair não é uma opção. Que você sai de um casamento só se tiver crime. E o que a gente pensa em crime? Violência. Assassinato, qualquer coisa do tipo. Você entendeu? E só que crime é você xingar a mulher de louca, é crime. Hoje tá na Lei Maria da Penha. Inclusive foi para o Código Penal. Chamar a mulher de louca é crime. E assim, por que a gente leva pro lado do crime? O desrespeito, quando eu me sinto desrespeitada, por que eu preciso classificar isso como crime? Porque calúnia, difamação e... que o cara tá abusando, ou que a mulher tá abusando de E ele mim. fazia isso com ela? Sim. Ela publicou alguns áudios dela implorando para, por favor, ele conversar com ela, esclarecer com ela a situação. E ele só, sim... Dando tratamento de silêncio do narcisista. Que é outro abuso, que as pessoas não reconhecem. O tratamento de silêncio do narcisista é o seguinte, quando ele é descoberto e a pessoa enlouquece, realmente enlouquece, a cabeça dá um nó, a mente dá um nó, o cérebro começa a fritar, o cérebro quer resolver aquela problemática, né? Então a mulher acaba passando como louca. Isso serve para homem também, a gente não tá falando somente das mulheres, pode
pode ser o contrário, tá? Só para não parecer um programa feminista, tá? Não é um programa sobre seres humanos, sobre relacionamento humano, mas a cabeça quer montar aquela problemática. É como se você pegasse um jogo um quebra-cabeça de 2.000 peças e jogasse nessa mesa aqui, e então minha cabeça vai dar um nó, eu vou começar a separar por cores, e isso demora um tempo. Mas até ali você já se estressou, você já se apavorou, você já desistiu, você já foi comer, tomar uma água, você já desistiu, já voltou. Então, assim, isso acontece na área do relacionamento também. Então, você começa a perceber alguns sinais, mas você começa a ignorar, porque, afinal de contas, no caso dela, que deve ter milhões de seguidores, né? Depois eu vou ver, ela tem muita responsabilidade social. Porque o que ela fala pode prejudicar muito a pessoa, pode salvar a vida de uma pessoa. Então, você tem que ter muita responsabilidade quando você está no Instagram, por exemplo. Então você está trabalhando ali e você está confiando no seu parceiro, na sua parceira, então você não sabe, você está confiando, cara, a pessoa que dorme com você, toma banho com você. O seu parceiro. Sim, do seu parceiro, olha só, parceria. Então, se ele tinha acesso ao financeiro dela, achismo agora, vou trabalhar em cima de conjecturas, era porque ele era sócio de alguma forma. Ou ela tinha uma confiança extrema a ponto dele ter as senhas dela. Ele tinha acesso às finanças. Pelo que eu entendo, eles eram sócios. Eles eram sócios. Bom, mas um casamento é uma sociedade. Casamento é uma sociedade. De qualquer forma, é uma sociedade. Então, o que eu percebo é o seguinte. Quando a máscara do narcisista cai, o que ele faz? Ele não discute. Ele te dá um tratamento de silêncio, que é para você enlouquecer ainda mais. Primeiro, ele não tem justificativa, ele não tem argumento. E o tratamento de silêncio, você quer enlouquecer uma pessoa? Não fala com ela. Porque o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. E quando você faz o tratamento de silêncio, que o narcisista faz isso, a pessoa enlouquece. E aí, ela se batendo, né? A pessoa se debatendo e a pessoa calada. Né? Indo pra cartório e apagando fogo por onde passava. Coitada, porque ela conta que cada dia era uma novidade. E ele postando coisas assim. Normais. Paz e amor. Tô indo treinar, tô vivendo minha vida. Louca. Ela é louca. Ela é louca. Ela é louca. Ela é louca. Você entendeu? E aí a pessoa sai como louca. E o outro. Porque ela tá se debatendo, porque obviamente a vítima vai se debater. Sim. E aí, o que acontece? Além de precisar resolver um monte de questões aí, né? No caso burocráticas, sentimentais, financeira, sentimental, você imagina. De equipe, tudo. Tudo. Ela teve que mudar de casa. Foi uma doideira. Pelo 8 anos que eu de acompanhei. Assim, eu acho que 6, 7 anos, enfim. Além de tudo, né? A pessoa tem que lidar com esse emocional lascado, ferrado. E né? comandar uma empresa sozinha. E escutar, né? Muitas vezes, eu traí você porque você é assim, porque você não fez isso, porque você pensa Você mereceu. assim. Você mereceu, de certa forma. Você mereceu. E o narcisista, ele faz bem isso, porque quando ele é pego na estratégia dele, ele se retira. Né? Pra ele tá tudo bem, ele não tem empatia. Pra ele tá tudo certo, ele não tem o mínimo de empatia. Então, pra ele tá tudo certo, ele se retira mesmo porque ele precisa manter a estratégia dele. Eu não tive tempo de conversar, não tive tempo de falar com você, você não me deixa falar. Eu ia te contar, só que você não me abre o diálogo, você começa a gritar, você começa... Então, por isso eu não te falei, eu esqueci de te falar. E aí ele dá o tratamento de silêncio. Sim, ou ele fala assim, Fabi, às vezes, eu te contei, mas você não lembra. Tem essa. Eu falei, mas você não ouviu. Eu te falei, eu falei. Eu te dei sinais, você não entendeu. E realmente, a pessoa vai dando sinais. Como falamos no começo, nada é por acaso, nada é de repente. A pessoa vai dando sinais. Mas, quando você estabelece uma parceria com alguém, você fica ligado nisso. Deixa eu ver o que ele tá fazendo, deixa eu ver o que ele tá falando, deixa eu ver o que ele tá pensando. Não! Você vive a sua vida, né? Então, por isso, o abuso... E outra coisa, relacionamos abuso à classe baixa. Muitas vezes relacionamos isso a uma classe baixa, a mulheres que não saem de casa para trabalhar, ou a mulheres que trabalham o dia todo, sustentam os filhos, e quando chega em casa, o marido tá lá, quebrou tudo.
a gente relaciona abuso a isso. A gente coloca flores, né, numa classe alta e Não. tal. Não, abuso acontece em todas as classes, em relacionamento de 1 ano, de 10 anos, seja qual for o tempo de relacionamento. Então, assim, ficar atento. E eu penso bem, falamos aqui, é isso. O medo é o ponto. Meu, eu fico com medo quando ele fala desse jeito. Eu fico com medo quando ele olha assim. Eu fico com medo quando ele se comporta Medo é dessa abuso. maneira. O medo... Se você tá com medo, é porque tem alguma coisa esquisita Tem alguma coisa ali. errada. Porque se é seu parceiro, você tem que se sentir à vontade. Seu parceiro, Você sua não pode parceira, ter medo. não pode ter medo. Você pensa antes de falar porque você sabe qual vai ser a reação da pessoa. Você pensa antes de fazer qualquer coisa porque você sabe qual vai ser a reação da pessoa. Então você deixa de falar, você deixa de fazer, e aí você vai segurando isso tudo aqui. E quanto mais indefeso o abusado fica, porque isso vai fragilizando fisicamente, mentalmente, emocionalmente o abusado, quanto mais indefeso ele fica, mais o abusador atua. E é uma coisa interessante é que quem tá passando por um relacionamento abusivo, as pessoas de fora conseguem enxergar. É. Só que se você for avisar, a pessoa se torna advogada do seu próprio algoz. Uhum. A pessoa fala que você tem inveja do relacionamento, que você tá com inveja do amor, que você quer destruir a felicidade dela. Uhum. Então, muitas vezes a gente não fala, ou fala e perde a amizade. É. Né? Apesar que eu falo assim, não existe, ninguém perde amigo. Não existe ex-amigo. O nome disso é... Tá? Não existe ex-amigo. É. O nome disso é FDP. É. Entendeu? Amigo é amigo, tá? Amigo é amigo. Amigo é amigo. Você pode se desentender Do começo, do ao, começo ao fim. fim. Olha, eu vou te falar que amigo é uma relação muito mais íntima do que a relação que você tem com seu marido, com a sua mulher, com seu namorado, sua namorada. É uma relação mais íntima, porque o que você conta para o seu amigo, para a sua amiga, você não conta nem para o seu cônjuge. E outra, passam-se os relacionamentos e o amigo fica. Fica. Então, na tristeza e na doença, não, na saúde e na doença, na tristeza e na alegria, até que a morte os separe, é para amigos. Não é para casamento. Tá? Porque casamento, na verdade, é amigo. É. E existe, quando falamos de abuso em relacionamento, abuso entre amigos. Eu sofri. É aquele amigo ciumento, é aquele amigo Invejoso. que acaba com você, Aham. é aquele amigo que não tá nem aí pra Sim. você, é aquele amigo que tudo que você faz não tá bom, não tá certo. Tá sempre te É criticando. aquele amigo que sempre tá te fazendo uma crítica, mas é construtiva, que é diferente do que a gente tava falando aqui. Quando você vê uma situação e fala, viu, você percebeu que isso tá acontecendo com você? Você percebe isso no seu Olha, relacionamento? uma vez uma amiga minha olhou minha bolsa e falou assim: você é muito desorganizada. Eu tinha uma amiga que tinha a bolsa igual à sua. E essa amiga dela, ela sempre falava como uma má referência, né? Que era uma pessoa que, enfim, tinha uma doença e era usuária, né? Era adicta. Uma excelente pessoa, pelo que essa pessoa falou, só que tinha essas questões, tinha essas Sim. problemáticas. Quando essa pessoa olhou minha bolsa, ela me comparou com essa pessoa que ela sempre criticava, Uhum. tá? E essa pessoa, ela é extremamente organizada por fora, a ponto de ter toque de limpeza e organização, só que ela não limpa nem organiza, ela precisa que alguém faça isso Faça para por ela, porque ela mesma não faz. Ela Uhum. tem uma síndrome de madame, né? Então, mas quando ela me comparou, aquilo ali é um abuso. Porque ela sempre falou criticou, não um mal, abuso. porque ela amava essa amiga. É um abuso. Mas era assim, ou por exemplo, por que você não arruma os seus dentes? Você sabia que eu tenho que pagar uma pessoa para ficar apagando as críticas? E você tá me dando prejuízo? Né? É um Então, assim, abuso. abuso. Você sabia que você não tem talento? Uhum. Você sabia que isso aqui tá errado? E às vezes me ligava meia-noite, por exemplo. Você falou uma coisa ali no texto que tá errada. Você não é para fazer isso. Faça aquilo. Uhum. Você não tem autoridade. É a pessoa que sempre te diminui. Exatamente. Só que Nada do que você faz tá certo, isso mas ela não desgruda de você. não desgruda de mim. Porque ela precisa de você pra ela atuar esse poder. que ela tem. Exatamente. Só que se ela me empoderasse, ela
tinha tanto medo que ela tinha medo que eu ultrapassasse ela. E isso foi uma própria fala dela, do tipo assim, você é mais. Ela falou, chegou a falar isso pra mim, você é mais barata do que eu no mercado digital. Você não é conhecida. O que você tem de seguidores fui eu que te transferi. Então você me deve isso. Você não pode. Entendeu? Você não pode. Foi e aí quando eu você... dei meu grito de guerra, né? Quando eu comecei a arrumar os meus dentes e o meu rosto, porque realmente eu ficava só nos bastidores, porque eu tinha muita vergonha. E hoje eu penso que ela mapeou isso. Uhum. Que eu não teria coragem nunca de vir aos bastidores por conta do meu rosto, Uhum. né? E dos meus dentes na época. E aí, quando você se deu conta que isso te segurava no lugar, Exatamente. você foi, cuidou. Cuidei, não tinha nenhuma intenção em deixar essa pessoa, porém ela começou a ficar cada vez mais agressiva, cada vez mais abusiva, cada vez mais narcisista, megalomaníaca, e eu comecei a sofrer, porque assim, essas pessoas, elas descontam em cima de quem elas têm mais intimidade. E aí, caímos ia falar na besteira, mas não é besteira, porque quando somos amigos, Sim. parceiros e tal, você enxerga que aquela pessoa tá fazendo um caminho meio estranho, Sim. né? Essa pessoa tá excedendo em algumas coisas, e aí qual que é a sua intenção? Você não sai dali para você poder auxiliar, para você poder ajudar, para você poder mostrar no que aquela pessoa pode se cuidar, melhorar também, porque assim, o abusado, ele acredita que ele pode fazer alguma coisa para melhorar o abusador. Mas não melhorar no sentido que você falou, você é menos e tal. Não, mas para que a pessoa se sinta melhor. Eu sempre Pra que a pensei pessoa não tome assim. esse caminho torto. Eu pensei assim, eu sempre pensava assim, é uma fase. Vai passar. Entendeu? É uma fase. A gente se acostuma. A gente mas se não acostuma com o devia. abuso. E foram anos e anos e anos de É. abuso. No começo, não. No começo foi uma lua de mel. Como todo relacionamento abusivo, foi uma lua de mel. E depois os abusos vieram. Depois os abusos vieram, entende? Então, para mim, era uma pessoa que eu tinha como família. E eu sempre pensei assim, pode acontecer tudo na minha vida, mas eu tenho essa pessoa. Então, foi o maior golpe emocional que eu tomei na vida, porque o tanto de inverdades que essa pessoa falou sobre mim, né, que eu inclusive até perdoo, porque eu não acho aquele comportamento normal, né? Não vou falar de nomes, porque eu trabalho com muitas pessoas, mas assim, não vou falar... mas é uma pessoa que eu vejo nitidamente numa queda livre, num quadro de demência, de narcisismo. Acho que tem achismo, um problema no córtex pré-frontal mesmo, de falta de empatia mesmo, porque é uma pessoa que vive de vingança, não sei nem como explicar. Ao mesmo tempo que tem uma docilidade, se transforma num monstro. Se Assim, contrariada. Se contrariada, se disser não para essa pessoa, ela se transforma, ela vira um bicho, ela começa a humilhar. E isso não é uma prerrogativa só para mim, ela faz isso com qualquer pessoa. Ela expõe qualquer pessoa. E esse comportamento é o abuso que narcisista. estávamos falando, que Exatamente. Você evita falar porque a pessoa vai ficar brava, você evita fazer porque a pessoa faz um escândalo, você evita... Sabe quantas vezes eu fiquei quieta? Anos. Eu adoeci. Você entra no... Porque entrou no evitamento. Eu não vou falar porque ela vai gritar. Eu não vou falar porque ela vai dizer que eu estou errada. Ela tinha uma coisa de falar assim, para de mimimi. Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo. Ela começou a falar, não tenho tempo. Eu mandava áudios e ela não escutava, que é um tipo de abuso também. Tipo assim, o que você fala não significa nada para mim. O que você fala não tem poder. Então, nas amizades... Amizade é um relacionamento até maior que os relacionamentos românticos. Eu sofri também esse tipo de abuso e você que tá aí também pode estar sofrendo, achando assim. E outra, essa pessoa, como todo abusador narcisista, inverte a situação para se passar de abusado e vítima. E se essa pessoa tiver mais seguidores e mais poder, ela vai usar aquilo como arma para atacar aquela pessoa menor.
E as pessoas que têm a mesma frequência energética vão acreditar. Se você tiver 2 neurônios, é só você prestar atenção no comportamento dessa pessoa, é só você prestar atenção na fala dessa pessoa, é só você prestar atenção que essa pessoa não consegue manter absolutamente nada na vida, é extremamente inconstante. Só que não, quando a pessoa idolatra outra, eu nunca tive ídolos, você fica cego. Uhum. Entende? Sim. Você fica cego. Então eu não idolatro ninguém. Eu nunca idolatrei pai e mãe, eu nunca idolatrei homem, eu nunca idolatrei amigos, amiga, nunca. Eu amava Uhum. a minha amiga, mas nunca idolatrei. E aí está a questão. Né? Quando você idolatra a pessoa, na questão de um casamento, por exemplo. Isso. Então, assim, eu amo Tem mulher que idolatra o homem. Isso. tanto esse homem. Né? Esse homem é tão maravilhoso, ele é tão incrível, ele é tão isso e aquilo. Eu já tive pacientes que falaram, ele não deixa faltar nada. Ele faz a feira. Ele Já ouvi coloca até isso. tudo dentro de casa, ele me dá tudo que eu preciso. Ele faz ele é um homem bom, ele tem esse jeito dele, mas ele é um homem muito bom. Você chegou a ver esses dias um pai que bateu numa menininha na praia? Não. Ele espancou a filha dele na praia, espancou mesmo. Ele pegou um chinelo e espancou nas costas. Um monte de mulheres em volta, familiares, e uma pessoa filmou escondido. Isso viralizou, né? E aí depois ele fez um vídeo, que se der depois na edição eu vou colocar esse vídeo, tá? Falando ele do lado e a criança no colo, falou assim, meu pai, eu olhando pro lado, ele não é um abusador. Meu pai, ele dá de um tudo pra gente. Estou usando as palavras dela. Meu pai, ele dá comida pra gente. O meu pai, ele me bateu pra me dar educação, ele me corrigiu. Ele espanca, mas meu ele dá pai, comida. O meu pai, ele é muito trabalhador. O meu pai, assim, tava ensaiado. E o pai, assim, fala mais. E que mais que o pai é? Que mais? Isso tá na internet, isso tá em todo lugar. Isso já é um abuso. Isso é abuso. É outro abuso. Outro abuso. Sofrendo. Isso é relacionamento. Tudo é relacionamento, né? Agora, se ele faz isso com as filhas, e quando ele bateu nessa filha em volta de um monte de mulheres em público, significa que, além dele nunca ter sido punido, por isso que ele continua repetindo, né? Que ele continua repetindo, as mulheres da família não protegeram essa menina. Uhum. E ele não foi preso. Até agora ele não foi preso. Cadê o Ministério Público? Cadê o ECA? Ele tá educando. Cadê o Instituto da Criança e Adolescente? Cadê o Conselho Tutelar? Cadê a DDM? Você entende? Então, assim, essas questões do abuso tá por toda parte. E são sutis, muitas vezes. Ou são muito sutis, violentas, como a gente... Ou são assim. Isso. E aí, o que a gente pensa? A gente não deve se meter. Sim. A gente não deve se meter. Fabiana, mas uma coisa eu vou te falar. Eu nunca pensei que o problema fosse eu. Nunca. Eu sabia que o problema era da pessoa. Só que eu precisava do dinheiro. E ela me fez acreditar que fora dali eu não conseguiria nada. Porque ela falou que eu não tinha competência. Eu não acreditava nisso. Mas a minha aparência física me incomodava. Uhum. Então o que me segurou foi a minha aparência física. E aí vamos nos permitindo, né? A Sim. esse tipo de abuso, a esse tipo de situação. E nisso aí eu fiquei anos. E aí você quebrou o ciclo. E aí ela veio com você tudo pra cima de mim. Porque o narcisista não admite que você saia das garras dele. Não admite. Você tem que ficar ali. Isso. E se você fizer qualquer coisa que contrarie ele, ele vai voltar de novo contra você. Exatamente. Né? Mas o que você fez é o que todos nós, né, de verdade, precisaríamos A fazer. pessoa ficou se debatendo na internet. Ela ficou se debatendo. Por quê? Porque. E também assim, ó. Estamos falando mal do abusador aqui? Não. Assim como o abusado precisa olhar para o que está acontecendo, o abusador, só que o abusador não olha. O abusador também merece cuidados, também merece parar, olhar, reconhecer o que tem ali, que ele faz com que ele tenha essa necessidade de poder sobre o outro. Mas nesse caso, eu até acredito que existe ali um pouco... Todo mundo tem uma porcentagem de psicopatia, mas ali tem bastante, tá? Mas muitas pessoas acreditam que porque as pessoas... essas pessoas gostam dos animais e cuidam dos animais. Não é psicopata, pelo contrário. Por que essas pessoas gostam dos animais? Porque os animais obedecem. Uhum. Porque os animais estão no comando. Não interessa que animal seja. Uhum. Não é verdade? E outra vez eu vi Você essa chama, pessoa... ele vem. Não, pode ser qualquer animal.
né? Aí, pode ser cachorro, pode ser gato, qualquer animal. Fala, não, mas gato é independente, gato não é assim, não. Todos os animais, e meu gato, eu chamo, ele vem. Então, a questão é assim, eu vi uma pessoa perguntando assim, para essa pessoa, você é narcisista? Você é psicopata? Aí essa pessoa responde assim, claro que não. Senão eu não ajudaria tantas pessoas. Ela é tão burra que ela não percebeu que a própria fala dela é narcisista, porque ela joga na cara, inclusive uma coisa que ela não faz. Tá aí uma coisa que você falou, que eu sempre chamo atenção nas sessões, né? Assim, o egoísta, ele sempre vira pra você e fala assim, você está sendo egoísta. Você está sendo egoísta comigo. Aí se eu te perguntar, por que eu tô sendo egoísta? Porque você não tá fazendo o que eu quero. Você não tá fazendo o que eu preciso. Você não tá fazendo o que eu gosto. Você é um egoísta. Quem tá sendo egoísta? A pessoa da fala. Você entendeu? Outra. Então, geralmente, a pessoa que vira pra você e fala, você é egoísta. Você sabe que eu preciso disso. Você sabe que eu não tenho tempo, né? Aham. Então, a pessoa sempre vai jogar pra você. Sim. E você sempre vai tentar fazer mais Pra suprir a qualquer pessoa. motivo que seja. Isso, eu Ou passei porque anos assim. Preciso do dinheiro, Aham. preciso do carinho, preciso da atenção. Sim, preciso do emprego. E né? aí, É. quando você quebrou esse ciclo, então a minha Ah, aparência essa pessoa me virou o colocava pra demônio. trás. Aham. Quando você quebrou esse ciclo e falou, eu posso ir pra frente, que essa é a verdadeira Toalá. Essa pessoa falou, ela não pode, ela não tem competência, ela não é formada, ela não fez isso, ela não fez aquilo. Quem acreditou não merece estar do meu lado. Então, por isso eu fiquei quieta. Primeiro, se eu falasse a verdade, eu a destruiria. E se eu ficasse calada, eu selecionaria. E por que você não falou? Eu não... Porque você sabe quem você é. Exatamente. E sabe por que ela falou? Porque ela sabe quem eu sou. E você sabe quem você é. E a gente só quebra um ciclo de abuso quando de verdade descobrimos quem somos. Exatamente. Eu sou a Toalá Toalá Carolina, eu sei isso, eu faço aquilo, eu sei sou tudo. boa nisso, eu fiz isso, eu fiz aquilo, aqui Você estão entendeu? os documentos, poderia ter colocado tudo, Esse mas é todo preferi o meu silêncio. trabalho. E não Exato. só profissionalmente, mas pessoalmente. Você sabe quem Sim, é você. exato. Então esse é o trabalho. Quando Essa foi a falamos- minha tranquilidade. Eu tive tristeza, Claro. porque foi um luto pra mim, porque era uma pessoa pra Sim, mim, família, sim. era família, tá? Só que toda família briga, toda família fala mal, toda família discute, toda família E depois se faz fofoca. acerta. Lógico, né? Só que ela usou isso. Ah, porque falou mal de mim, porque falou isso, falou aquilo, mandaram áudio, blá, blá. Só que assim, a verdade ela não falou. E eu também não falei, nem vou falar. Só que ela confia, ela sabe tanto do meu caráter que ela teve muita tranquilidade de exercer o narcisismo, a perversidade e a psicopatia dela ali, né? E quem caiu, caiu. Quem caiu precisa observar mais um pouquinho, observa um pouquinho, observa mais, né? E aí você seleciona conforme o critério da sua inteligência. Se você tocou num ponto E outra, chave. quem acreditou não merece estar comigo. Eu não quero no meu Instagram, não quero nos meus cursos, não quero comigo. Quem acreditou é porque é igual. Então, eu não quero na minha vida. Ponto. E essa pessoa deu um tiro no próprio pé. Entendeu? Eu adoeci, não tenho nenhuma vergonha de falar isso. Chorei pra caramba. Porque é triste. Eu fiquei Porque com 47 triste. quilos. Sim. Sabe? Ela se vangloria disso. Porque eu tenho um peito de aço, porque eu não choro, porque eu sou foda. Se eu for contar o que essa pessoa faz nos bastidores, acabou. Nós sentimos e sentimos É mais frágil muito. que eu, porque se eu tivesse feito isso com ela, talvez ela não tivesse aguentado como eu aguentei. Eu sou extremamente mais forte que ela. Sou forte. Dou sorte. Dou sorte. Certo? Inclusive, ela usa essa frase como se fosse dela, né? Mas, Sou forte, dou sorte. a verdade é essa. É. Então, Fabi, eu quero fazer parte 2, parte 3, parte 4, que você foi um Vamos. prazer te receber. Igualmente, Falar nossa. mais de relacionamentos. Vamos. Vou seguir, como que é o nome dela? Lara Nesteruk. Beijo pra você, Lara. Sinto muito pelo Maravilhosa. que te aconteceu. Sinto muito pra você, homem e mulher que esteja passando por isso. Sinto muito pra quem está passando por um relacionamento abusivo. Entenda que xingar, falar pra você assim, eu te falei sim, mas você não lembra. Você que não viu sinais, você tá ficando merece louca. isso. Você tá louca. Violência patrimonial, física, né? Omitir coisas de você, tudo isso é violência, está dentro da Lei Maria da Penha.
tá bom? Então, busque os seus direitos, estude, tá na internet, você não precisa ir na DDM a princípio, estude, Uhum. tem muitos vídeos, tem aqui o nosso podcast agora que vai falar sobre isso o tempo todo. E lembrando que o Tralalá, ele é um podcast exclusivamente sobre relacionamentos e comportamento, só que para homens e mulheres, tá bom? Então, porque todo ser humano merece respeito, independentemente de Sim. gênero, de orientação sexual, de condição sexual, Uhum. não interessa. ETs, animais, todos são bem-vindos. Tá bom? Um beijo e todo domingo às 7 estaremos aqui. Quer deixar o seu recado ali, Fabi? As suas redes Ai, sociais? tô lá, obrigada. Amei estar Obrigada aqui por com existir você. também. Incrível, incrível conhecer você. Fabiana Antonelli, psicóloga Como que é o Fabiana seu arroba? A gente Antonelli. vai colocar no ar. Fabiana.aantonelli é o meu arroba. Psicóloga clínica, atendo na cidade de Bauru, sou do interior. E atendo online também. Então, presencial em Bauru, agora tô mais por aqui em São Paulo. Sim. E online. É só Prazer. buscar você, então, que você pode atender online ou presencial. Sim, sim. Só procurar lá. Homens e entrar. mulheres. Homens, mulheres. Atendo adolescentes. Sim. Jovens, homens, mulheres, idosos. Adoro atender idosos. É, acho que incrível bacana, atender que idosos, bacana. Acho incrível. E no Instagram tem E algumas você que tá com dicas. problema de relacionamento pode te procurar também. Pode me procurar, vamos identificar. E o que eu falei pra atuar lá. O primeiro passo é quebrar o ciclo. Quebrar. Quebra o ciclo. Primeiro entender que está em um e depois Quebra quebrar. o ciclo. Reconheça que você está em um relacionamento abusivo. Quebre o ciclo. Entenda quem você é, do que você é capaz e tudo que você pode fazer. Aí entramos na missão de vida, que podemos conversar mais disso depois. Com e certeza. aí ninguém te segura. E seja bem-vinda. Obrigada. Pra sempre. Obrigada, querida. Um beijo, te amo. Também.